O sol castigava a cidade com seu calor abrasador, enquanto Camila corria de um lado para o outro, entregando currículos. Cada passo era impulsionado por uma única certeza: ela precisava de um emprego urgentemente. Com 3 filhos pequenos para sustentar e contas se acumulando, desistir não era uma opção. Mas o que Camila não sabia era que sua vida estava prestes a tomar um rumo inesperado. O destino já havia traçado um encontro que mudaria tudo. Um acidente. Um resgate misterioso. Um segredo enterrado no passado. E no momento em que a verdade viesse à tona, nada mais seria como antes. Era uma tarde quente, e o sol escaldante pairava sobre o céu. Camila corria de um lado para o outro, entregando currículos. Ela precisava de um emprego urgentemente, pois tinha 3 filhos para cuidar. Era mãe solteira, mas nem sempre foi assim. Meses atrás, namorava Daniel, um homem que parecia perfeito, mas que depois mostrou sua verdadeira face. Os dois namoravam havia 2 anos quando uma grande amiga de Camila faleceu repentinamente. Não posso acreditar que a Bianca se foi, murmurou Camila, com lágrimas nos olhos, lembrando dos bons momentos que passaram juntas. Como a amiga era mãe solteira, o filho dela, Mateus, um bebê de apenas 1 ano de idade, ficaria sem amparo e seria levado para um orfanato. Camila, que era madrinha do garoto, não conseguia suportar a ideia de ver o menino crescendo sem o carinho de uma mãe. Ela explicou sua decisão a Daniel: eu vou adotar o Mateus. Não posso deixá-lo desamparado, disse, segurando o bebê nos braços. Daniel, por outro lado, não escondia sua contrariedade: isso é um gasto desnecessário. Já existe gente demais neste mundo. Para que mais uma criança? A postura fria e calculista de Daniel chocou, mas não abalou a determinação de Camila. Mesmo contra a vontade do namorado, ela adotou Mateus. A partir daí, a relação entre os dois esfriou consideravelmente. Enquanto Camila se dedicava a dar amor e conforto ao pequeno, Daniel reclamava cada vez mais da rotina, do choro do bebê e de todas as responsabilidades que ele mesmo se recusava a assumir. Ainda assim, Camila nunca imaginou que Daniel seria capaz de abandoná-la. Porém, as coisas tomaram um rumo ainda mais complicado quando ela descobriu que estava grávida. Eu não sei como isso aconteceu, murmurou, nervosa, enquanto segurava o teste de gravidez. Usamos todos os cuidados, mas às vezes falha. Daniel ficou visivelmente irritado, culpando-a pela situação. Entretanto, o choque maior veio quando, no ultrassom, Camila descobriu que esperava gêmeos. Como é possível, gêmeos? Exclamou ela, ao mesmo tempo surpresa e preocupada. A reação de Daniel foi explosiva: e não acredito nisso. Você planejou tudo, não foi? Agora vai me prender com 3 crianças de uma vez só. Os meses se arrastaram, carregados de tensão. Daniel se tornou cada vez mais ausente, e Camila cada vez mais sozinha. Com 8 meses de gestação, ela fazia o que podia para conciliar o cuidado com Mateus, a casa e o próprio corpo, que se preparava para o nascimento dos gêmeos. Certo dia, ao voltar do ultrassom, Camila encontrou a casa estranhamente silenciosa. Daniel havia desaparecido, levando suas roupas e pertences pessoais. Não deixou bilhete, telefone ou qualquer forma de contato. Desesperada, Camila chorou copiosamente. O sentimento de abandono a dominou por completo, e seu corpo, sob forte estresse, entrou em trabalho de parto prematuro. Foram horas de angústia e dores intensas, mas, para seu alívio, os gêmeos nasceram saudáveis. Ela os batizou de Lucas e Gabriel, sentindo um misto de alegria e tristeza ao mesmo tempo. A ajuda da mãe, Sofia, foi fundamental naquele momento, pois Camila mal conseguia se levantar nos primeiros dias. Minha filha, fique tranquila.
Vou fazer o possível para te ajudar com as crianças, garantiu Sofia, enquanto ninava Mateus e observava os recém-nascidos dormindo nos berços. Não se preocupe, você não está sozinha. As palavras de Sofia deram a Camila um alívio momentâneo, mas ela sabia que precisaria lutar por sua família. Camila entrou na justiça para conseguir a pensão de Daniel, mesmo sem saber seu paradeiro. Foi um processo lento e desgastante. Amigos em comum contaram que ele tinha viajado para outro país e provavelmente vivia lá de forma ilegal. Isso tornava quase impossível localizá-lo ou obrigá-lo a cumprir suas responsabilidades. Sem outra fonte de renda e com a ajuda mínima que a mãe podia oferecer, Camila se viu obrigada a procurar emprego o mais rápido possível. Cuidar de 3 meninos tão pequenos exigia gastos contínuos com fraldas, alimentos e consultas médicas. Ela sabia que precisava de uma renda estável para garantir o mínimo de conforto para Mateus, Lucas e Gabriel. Por vezes, Camila se questionava se conseguiria dar conta de tantas tarefas, mas a imagem de seus filhos a motivava a continuar tentando. Certa tarde, sob o sol escaldante e o calor insuportável, Camila corria de um lado para o outro, entrando em lojas, escritórios e até em pequenos comércios de bairro para entregar seu currículo. Com o suor escorrendo pela testa, ela repetia as mesmas frases: "Boa tarde, estou procurando emprego. Poderia ficar com o meu currículo?" Muitas vezes recebia sorrisos educados, mas também encontrava portas fechadas e olhares de desaprovação. "Não se deixe abater", Camila se repetia a si mesma a cada recusa. "Eu vou conseguir, nem que seja o último emprego desse mundo." Ela sentia as pernas doerem a cada nova rua percorrida, mas a vontade de vencer era maior que o cansaço. Em suas pausas, abria a carteira e fitava uma foto dos 3 filhos, lembrando do porquê estava ali e precisava dar um futuro digno a cada um deles. Cansada, mas determinada, Camila repetia a cada recusa: "Eu vou conseguir." 1 ano havia se passado e ela continuava procurando emprego desesperadamente. Camila acordava cedo todos os dias, como costumava fazer desde que decidira não depender mais de doações de amigos e do salário mínimo da mãe. Naquele dia em particular, porém, tinha um compromisso diferente, uma entrevista de emprego importante em um local mais distante de onde costumava ir. As expectativas eram altas, pois corria o boato de que as chances de contratação eram realmente boas. Ela caminhou até a esquina de casa, sentindo o sol forte bater em seu rosto. Mas, ao contrário das outras vezes, não poderia seguir a pé até o local da entrevista. Sabia que, se tentasse, chegaria atrasada e completamente suada. Então tomou a decisão de chamar um táxi, mesmo contra o impulso de economizar cada centavo possível. Precisava dar uma boa impressão. Em seu íntimo, entretanto, sentia o peso de gastar dinheiro, mesmo que pouco, que faria falta em casa. Quando o veículo chegou, ela abriu a porta do passageiro de trás e entrou, cumprimentando o motorista com um sorriso tímido. "Bom dia, moço. Pode me levar até o endereço que te passei, por favor?" O taxista, um homem de meia idade com semblante cansado, confirmou com a cabeça e deu partida no carro. O trânsito, segundo as rádios, estava relativamente tranquilo naquele horário, o que deixava Camila mais confiante de que chegaria a tempo para a entrevista. Apesar da leve tensão, ela tentava manter a esperança de que aquele poderia ser o dia em que sua vida começaria a mudar. "A senhora trabalha no centro?" perguntou o taxista, curioso, enquanto acelerava um pouco mais do que o normal ao passar por uma avenida. "Ainda não", respondeu Camila, engolindo em seco. "Estou indo a uma entrevista de emprego. Espero conseguir essa vaga. Preciso muito dela." Enquanto conversavam, Camila começou a notar que o taxista, embora educado, fazia curvas de forma imprudente e avançava sinais amarelos que mal começavam a piscar. Ela segurava a bolsa com força, tentando não demonstrar o nervosismo.
Será que devo falar algo? Pensou, mas temia a reação do homem, que parecia meio apressado e não muito receptivo a críticas. Resolveu se calar. O trânsito está tranquilo hoje, ainda bem, disse ele, forçando uma ultrapassagem que deixou Camila com o coração na boca. Quando está livre assim, dá para ganhar tempo. Deixa comigo, que você não vai chegar atrasada. Camila apenas esboçou um sorriso amarelo, fitando a rua pelo vidro, enquanto o taxista avançava. Ela lembrava dos filhos em casa, sob os cuidados de sua mãe, Sofia, que já era idosa e, apesar de amorosa, não tinha tanto vigor para cuidar de 3 crianças pequenas ao mesmo tempo. Mateus, seu afilhado adotado, agora com quase 2 anos, e os gêmeos Lucas e Gabriel, também já começando a dar seus primeiros passinhos. Aquela cena mental fez Camila se sentir culpada por ter saído, mas ela precisava desesperadamente de um emprego para alimentar os meninos e dar a eles uma vida minimamente confortável. O motorista, então, passou em alta velocidade por um sinal que já estava vermelho. Camila, assustada, tentou dizer algo, mas as palavras morreram em sua boca. O homem notou seu olhar apreensivo e disse, sem ela precisar falar, fica tranquila. O trânsito tá livre, ninguém vai reparar nisso. Ela apertou o cinto de segurança, sentindo um nó no estômago, mas decidiu permanecer calada. O silêncio dentro do carro ficou ainda mais denso, o som do motor parecia ecoar no peito de Camila, que tentava se concentrar em pensar positivo. Vou conseguir esse emprego. Vou conseguir, repetia mentalmente. No entanto, o pior aconteceu em um piscar de olhos. Sem que Camila pudesse reagir, o táxi foi atingido por um caminhão na lateral, com uma pancada seca e estrondosa. O impacto fez o carro capotar. Camila sentiu o mundo girar ao seu redor, viu a rua e o céu se misturarem numa confusão de cores enquanto a gravidade a puxava de um lado para o outro. Ela queria gritar, mas a voz não saía. Em poucos segundos, o táxi capotou várias vezes até parar de cabeça para baixo. Quando tudo se imobilizou, Camila estava presa ao banco pelo cinto de segurança, de cabeça para baixo, tonta, com a visão turva e um zumbido nos ouvidos. Ela tentava entender o que tinha acontecido. Um silêncio assustador pairava ao seu redor, interrompido apenas pelo som de latas e ferro retorcidos. Seu coração batia acelerado, e as mãos tremiam ao tentar soltar o cinto. Socorro! Tentou gritar, mas sua voz saiu fraca. Com os sentidos voltando aos poucos, Camila percebeu o forte cheiro de gasolina espalhada pelo chão, escorrendo por entre as peças quebradas do carro. Sentiu um calafrio percorrer o corpo ao notar que pequenas chamas começavam a surgir perto do motor, ameaçando se espalhar. Desesperada, ela forçava o cinto, puxando a trava de segurança, mas o mecanismo parecia emperrado. Estava cada vez mais difícil raciocinar, pois a cabeça latejava e a tontura aumentava a cada segundo. De repente, ela viu alguém forçando a porta amassada do táxi. Uma mão masculina forte conseguiu abrir espaço o suficiente para que ela visse seu rosto. Camila não conseguia distinguir o homem claramente, pois tudo estava embaçado, mas percebeu que ele tinha cabelos pretos e aparentemente macios, com um cheiro inusitado e marcante, algo que lembrava manjericão. Ela chegou a pensar que estava delirando. Calma, vou te tirar daqui! Gritou o homem, esticando o braço para tentar soltar o cinto. Ela ouvia a própria respiração ofegante e o coração a mil. Em volta do carro, algumas pessoas se juntavam para observar, mas ninguém tinha coragem de se aproximar por causa das chamas, que começavam a aumentar. O homem, no entanto, não desistia. Ele entrou parcialmente no carro capotado, sujando a camisa com óleo e vidro estilhaçado, até alcançar o botão do cinto de Camila. Por alguns segundos, nada acontecia. Força, ela sussurrou, confusa e desesperada. Por favor. Por fim, ele conseguiu soltar a trava.
O corpo dela desabou em seus braços, e Camila quase desmaiou. Com cuidado, o estranho a puxou para fora, cada segundo mais ameaçado pela fumaça que invadia o interior do táxi. Ao conseguirem sair, o homem a segurou nos braços, pronto para correr para longe, mas a explosão veio antes que ele pudesse dar mais do que alguns passos. O barulho foi ensurdecedor, o impacto os lançou metros adiante, e Camila sentiu um calor insuportável e, em seguida, uma pancada forte na cabeça. Sua visão se apagou por completo. Tudo que conseguiu reter na memória foi a sensação de estar nos braços daquele homem e o cheiro de manjericão que emanava dos cabelos dele. Quando recobrou a consciência, Camila estava em um hospital, em um quarto pequeno e frio. Sentiu a cabeça enfaixada e dores no corpo inteiro. Tentou se sentar, mas uma enfermeira apareceu rapidamente, colocando a mão em seu ombro com gentileza. Calma, não se levante tão rápido. Você está bem, mas precisa descansar. O que aconteceu? Como vim parar aqui? Perguntou Camila, ainda atordoada. A enfermeira deu um sorriso compreensivo e explicou que Camila havia sofrido um acidente grave de carro, mas, surpreendentemente, estava sem ferimentos sérios. Tinha apenas uma batida na cabeça e alguns hematomas, praticamente um milagre, dadas as circunstâncias. Em seguida, um médico entrou no quarto, olhando o prontuário. Você teve muita sorte, disse o doutor, lançando a Camila um olhar de quem já viu muitas tragédias com desfechos diferentes. É raro sair de um acidente como esse apenas com arranhões e um trauma na cabeça. Camila respirou fundo, aliviada por estar viva, mas, ao mesmo tempo, lembrou-se do taxista e daquele homem de cabelos pretos. Sentiu o corpo gelar de preocupação. E o taxista? Ele está bem? Perguntou, com a voz falha. O médico olhou para baixo, balançando a cabeça em um gesto de pesar. Ele não resistiu. Parece que foi arremessado para fora do carro porque não usava o cinto de segurança. Quando o socorro chegou, já não havia o que fazer. Camila fechou os olhos, sentindo as lágrimas quentes deslizarem por seu rosto. Apesar de a culpa não ser dela, a sensação de que talvez pudesse ter dito algo, pedido ao motorista para dirigir com mais cuidado, a assombrava. Mas havia outra pergunta que gritava em sua mente: vi o homem que me salvou? Eu lembro dele. Ele me tirou do carro. A voz de Camila tremia. Vocês viram alguém mais além de mim e do taxista? O médico e a enfermeira se entreolharam com expressão de confusão. Você foi encontrada pelos bombeiros, já inconsciente no local. A ambulância trouxe somente 2 vítimas, você e o motorista, infelizmente já sem vida, se esclareceu o médico, folheando alguns papéis para verificar se não havia registro de outra pessoa. Não tivemos relato de mais ninguém ferido. Camila sentiu um calafrio. Tinha certeza absoluta de que alguém, de fato, a salvara. Lembrava-se até do cheiro de manjericão nos cabelos pretos do homem. Teria sido uma alucinação? Mas como ela teria se soltado do cinto e saído do carro sozinha? Mas havia uma pessoa. Ele abriu a porta, me tirou do carro, insistiu, tentando segurar o choro. Vocês têm certeza de que ninguém viu um homem por lá? O médico, ainda sem compreender totalmente, apenas balançou a cabeça em negação. Sem ter mais o que responder, recomendou que Camila ficasse tranquila e descansasse. Ela sentia o coração apertado, mas estava tão cansada que acabou pegando no sono logo em seguida. Dias depois, recebeu alta. Sua mãe, Sofia, a esperava na porta do hospital, emocionada, abraçando-a com força, enquanto as crianças ficavam em casa aos cuidados de uma vizinha. Camila não via a hora de voltar para os filhos, mas a mente ainda fervilhava com os acontecimentos do acidente. Filha, eu fiquei com tanto medo, disse Sofia, as mãos trêmulas sobre os ombros de Camila.
Graças a Deus você está bem. Camila retribuiu o abraço e tentou sorrir para confortar a mãe. No fundo, estava aliviada por retornar viva. Porém, uma inquietação a consumia: quem era aquele homem que atirou do carro? Por que ninguém mais o tinha visto? Ela até pensou em questionar as pessoas que estavam na rua na hora do acidente, mas não sabia exatamente onde tudo acontecerá, já que fora socorrida e removida às pressas. Um mês havia se passado desde o acidente, e Camila nunca soube quem a salvara. Ela começou a achar que fora apenas alucinação de sua mente devido ao forte impacto. A cada dia que passava, sua cabeça fervilhava com a hipótese de ter sido um delírio ou até mesmo um anjo da guarda. Afinal, as informações que receberá no hospital confirmavam apenas que o taxista fora levado sem vida para o mesmo local onde ela se recuperara. Era difícil aceitar que uma lembrança tão intensa pudesse ser fruto da imaginação, mas ela não tinha nenhuma prova de que aquele homem de cabelos negros com cheiro de manjericão de fato existira. Apesar do mistério que ainda a atormentava, Camila não tinha tempo para mergulhar em devaneios. Ela precisava de um emprego. Desde o acidente, suas contas vinham se acumulando, mesmo com a ajuda de doações de amigos e o salário mínimo que a mãe recebia. A situação financeira continuava apertada e a frustração aumentava. Ela fazia inúmeras entrevistas sem sucesso, e as respostas negativas se tornavam cada vez mais frequentes. Em casa, seus 3 filhos demandavam atenção e recursos, e Camila sentia a pressão de sustentar a família. Certa tarde, enquanto esquentava o leite das crianças, sua mãe, Sofia, entrou na cozinha com um sorriso cauteloso. "Filha, lembra da minha amiga Dona Marta? Ela comentou comigo que conhece uma mulher chamada Luísa, que precisa de uma cuidadora para o marido acamado." Camila desligou o fogão e fitou a mãe, intrigada. "Sério? E você sabe mais detalhes?" "Parece que o homem tem uma doença degenerativa que o deixou sem movimentos. Precisam de alguém para dormir na casa e cuidar dele durante a noite", continuou Sofia, servindo um copo d'água para Camila. "Sei que não é o ideal, mas a remuneração parece ser boa." Camila suspirou. Dormir fora significava ficar longe dos filhos, que já eram tão pequenos e ainda sentiam falta de uma figura paterna. Mesmo assim, a proposta chamou sua atenção. Precisava urgentemente de um salário mais alto do que qualquer vaga convencional ofereceria. "Mãe, não vou mentir, fico mal só de pensar em passar a noite longe dos meus meninos", confessou, apoiando a mão sobre a testa. "Mas se a proposta é boa e não tem entrevista, talvez seja a nossa melhor chance por agora." Sofia assentiu com o rosto, reconhecendo o sacrifício que a filha estava prestes a fazer. "Filha, sei que é difícil, mas pense pelo lado positivo: você estará ajudando alguém que precisa e, ao mesmo tempo, garantindo uma estabilidade para as crianças." Na manhã seguinte, Camila recebeu uma ligação de Luísa. A voz era jovem, quase alegre, o que a surpreendeu, pois ela imaginava encontrar alguém mais velho, provavelmente casada com um idoso. "Olá, Camila. Aqui é Luísa. Fiquei sabendo da sua disponibilidade para trabalhar como cuidadora. Gostaria que começasse amanhã mesmo, se puder", disse a mulher do outro lado da linha. "Claro. Posso sim. Qual o endereço?" respondeu Camila, apressando-se para anotar os detalhes. "É uma casa em um bairro nobre. Posso mandar alguém te buscar, mas, se quiser vir por conta própria, fique à vontade." Após desligar, Camila comentou com a mãe sobre o tom de voz de Luísa. "Ela parece ter uns 30 anos, no máximo", disse, franzindo o senho. "Achei que o marido dela fosse mais velho." "Provavelmente é, minha filha. Vai ver, é um daqueles casais em que o homem já tem idade mais avançada e a esposa é mais jovem", rebateu Sofia, num tom de quem já viu de tudo na vida.
Você sabe como são as coisas hoje em dia, né? No dia seguinte, Camila foi até o endereço combinado. Para sua surpresa, tratava-se de um condomínio luxuoso, com portões altos e jardins impecáveis. Assim que chegou, um segurança a acompanhou até a porta principal, onde Luísa a recebeu com um sorriso caloroso. Ela era uma mulher elegante, de traços finos, sem aparentar mais que 30 anos. Usava um vestido simples, mas de tecido nobre, e seu olhar transparecia certa ansiedade. Você deve ser a Camila, certo? Seja muito bem-vinda. Sinta-se em casa, disse Luísa, abraçando-a de forma quase íntima. Obrigada, Luísa. A casa é linda e bem grande, comentou Camila, olhando ao redor. Ela mal conseguia esconder o espanto com tanto luxo. Sim, graças a Deus temos uma boa condição. Mas não se preocupe, você terá a ajuda de outros funcionários durante o seu trabalho. À noite, ficarei mais tranquila em saber que alguém estará cuidando do meu marido. Em seguida, Luísa apresentou Camila a alguns empregados, uma cozinheira, Helena, uma arrumadeira e 2 seguranças que se revezavam no portão. Mostrou também o quarto onde ela passaria as noites, um espaço aconchegante com banheiro privativo, muito mais confortável do que Camila poderia imaginar. Se precisar de alguma coisa, é só chamar. Agora, se não se importar, quero lhe apresentar o Marcos, disse Luísa, olhando para baixo, com a expressão de quem tenta esconder uma tristeza profunda. Subiram uma escada larga e bem iluminada, ornamentada com um corrimão de ferro trabalhado. No segundo andar, caminharam por um corredor espaçoso até chegarem a uma porta que Luísa abriu com cuidado. Entre, por favor, os convidou, com a voz embargada. Ao pisar no quarto, Camila deparou-se com um homem jovem, certamente não mais que 35 anos, deitado em uma cama hospitalar adaptada. Ele possuía traços fortes, e, mesmo ali imobilizado, era possível notar a musculatura de alguém que fora atlético. Seus olhos se moviam lentamente, denunciando que ele ainda enxergava e entendia o que acontecia ao redor, mas seu corpo permanecia imóvel. Esse é meu marido, Marcos, disse Luísa, aproximando-se da cama. Eu devia ter mencionado antes que ele não é idoso, mas confesso que ainda não me acostumei com essa situação. Camila tentou controlar a expressão de surpresa. O homem não parecia ser o paciente comum que ela imaginara. Olá, Sr. Marcos. É um prazer conhecê-lo, disse, aproximando-se e tocando delicadamente a mão dele. Luísa suspirou, e uma lágrima escapou de seus olhos. Há 2 semanas, ele começou a sentir fraqueza nos músculos. Em poucos dias, a doença avançou tão rápido que ele já não conseguia mais se mexer. Os médicos disseram que se trata de uma condição degenerativa grave. Estamos lutando contra o tempo, fazendo de tudo, mas, por enquanto, não há melhora. Camila ouviu cada palavra com o coração apertado. A dor de Luísa era quase palpável, e a expressão de Marcos, mesmo sem poder falar, parecia transmitir angústia. Se precisar de ajuda para virá-lo na cama ou algo assim, basta chamar os empregados. Assim que ele perder mais peso, pode ser que você consiga sozinha. Luísa tentou sorrir, mas não conseguiu disfarçar o desalento. Em seguida, começou a chorar, levando as mãos ao rosto. Desculpe, não queria me emocionar. Acho que preciso de uns minutos. Sentindo a tristeza de Luísa, Camila segurou sua mão por alguns segundos. Não tem problema. Entendo como deve ser difícil para você. Vá, respire um pouco. Eu fico aqui com ele. Luísa assentiu, agradecida, e saiu do quarto, secando as lágrimas. Camila voltou-se para Marcos, observando suas feições. Em seu rosto, havia um misto de confusão e tristeza, mas também uma centelha de esperança. Ela se aproximou e notou que um filete de lágrima descia pelo canto do olho dele,
o que a emocionou profundamente. Era como se Marcos quisesse comunicar que ainda estava ali, que sentia e compreendia o que acontecia ao redor. Com cuidado, Camila pegou um lenço de papel sobre o criado mudo e enxugou a lágrima. Sua voz saiu suave: eu sei que você entende tudo o que estou falando. Deve ser muito difícil ficar preso sem poder se mover. Mas fique tranquilo, vou fazer o máximo para te ajudar. Após alguns instantes em silêncio, Camila percebeu que o olhar dele seguia seus movimentos, principalmente quando ela arrumava os travesseiros ao redor, para acomodá-lo melhor. Naquele momento, ela sentiu uma conexão humana intensa, algo que não se explicava apenas pela relação profissional de cuidadora e paciente. Com um sorriso terno, inclinou-se um pouco e tocou a mão de Marcos novamente. Irei cuidar de você o melhor que puder, Sr. Marcos. Na mesma noite, Camila fez diversos afazeres, arrumou a cama de Marcos, alimentou-o via sonda e até ligou a televisão, onde colocou um filme de comédia. Ela não sabia os gostos dele, mas achou que uma comédia seria boa para o estado em que se encontrava. A suavidade da música de abertura do filme encheu o quarto, trazendo um pouco mais de leveza à atmosfera. Enquanto as cenas iniciais se desenrolavam, Camila observava atentamente o semblante de Marcos, na esperança de perceber alguma reação ou mudança de expressão. No entanto, o rosto dele permanecia sereno, os olhos voltados para a tela. Eu espero que esteja gostando, Sr. Marcos, disse ela, em voz baixa, sentindo-se um pouco tola por falar com alguém que não conseguia responder. Bom, acho que um pouco de humor pode alegrar qualquer dia. A noite avançava, e Camila arrumou o ambiente para garantir que Marcos ficasse confortável. Ajustou travesseiros, posicionou o soro corretamente e deixou a mesinha de cabeceira com tudo ao alcance das mãos. Em seguida, sentou-se numa cadeira ao lado da cama, apenas para velar o sono dele por alguns instantes. O trabalho estava fluindo bem, sem grandes contratempos, e isso a deixava feliz. Por fim, quando percebeu que Marcos havia adormecido, Camila desligou a televisão para não incomodá-lo com o barulho. Boa noite, Sr. Marcos, sussurrou, saindo do quarto. Ela se dirigiu ao aposento que Luísa havia preparado para ela. O cômodo, embora simples em comparação ao luxo do restante da casa, era muito mais confortável do que o quarto em que Camila vivia na casa da mãe. Lá, ela se sentiu acolhida, como se tivesse um breve momento de paz após tantas tensões. Deitou-se, fechou os olhos, e exausta pelos acontecimentos do dia, adormeceu rapidamente. Pela manhã, Camila despertou com o primeiro raio de sol atravessando a fresta da cortina. Ainda estava se acostumando à rotina de trabalho noturno e acordou com uma sensação de leve desorientação. Rapidamente, lembrou-se de onde estava e pensou em Marcos. Será que ele precisa de alguma coisa? Neste instante, ela se levantou, arrumou-se de forma simples e foi até o quarto dele para verificar como estava. Ao abrir a porta, notou que Marcos suava muito. O ar do quarto estava abafado. Camila imediatamente percebeu que havia esquecido a janela fechada e não ligar o ar-condicionado na noite anterior. Uma pontada de culpa tomou conta dela. Meu Deus, que descuido meu, murmurou, aproximando-se da cama para verificar o estado dele. Seu rosto estava úmido, e os cabelos grudavam na testa por causa do suor. Me desculpe, Sr. Marcos. Eu devia ter ligado o ar ou, ao menos, aberto a janela. Ela retirou a coberta que o envolvia, tentando refrescá-lo. Em seguida, pegou uma toalha macia para secar o rosto, sentindo o peso da responsabilidade sobre os ombros. Trabalhar como cuidador exigia atenção a detalhes que, naquele momento, ela havia subestimado. Enquanto realizava esse cuidado, Luiz entrou no quarto, parecendo surpresa ao ver Camila tão atarefada. Bom dia, Camila. Você ainda está acordada?
Seu expediente acabou ao amanhecer, não é? Se quiser ir para casa, fique à vontade, disse Luísa, com um sorriso gentil, embora os olhos estivessem cansados. Camila retribuiu o sorriso, mas balançou a cabeça em negativa. Eu só vou terminar de dar banho no Sr. Marcos. Ele está muito suado. Na verdade, esqueci de ligar o ar-condicionado ou abrir a janela antes de dormir. Então preciso corrigir esse meu erro. Sinto muito mesmo, Luísa. Luísa pareceu surpresa ao ouvir a confissão de Camila, mas seu rosto se suavizou rapidamente. Tudo bem, Camila. Foi seu primeiro dia, essas coisas acontecem. Só tome mais cuidado na próxima vez, sim? Pode deixar, prometo que não vai se repetir, disse Camila, aliviada pela compreensão de Luísa. Logo em seguida, Luísa disse que chamaria um dos seguranças para ajudar Camila a levar Marcos até o banheiro. Minutos depois, um homem corpulento apareceu, pegando Marcos com delicadeza nos braços e o posicionando na cadeira de rodas adaptada. Juntos, eles o conduziram ao banheiro, que contava com barras de apoio e um espaço amplo para facilitar esse tipo de procedimento. O segurança, então, se retirou, deixando Camila com Marcos. Olha, Sr. Marcos, eu nunca cuidei de alguém que não pode se mover, mas vou dar o meu melhor, comentou ela, já abrindo a torneira para encher a banheira até um nível seguro. O barulho da água correndo preenchia o ambiente, trazendo certa calma em meio à tensão da responsabilidade. Se em algum momento estiver desconfortável, tente piscar ou, eu não sei, tente me avisar de alguma forma, tá? Marcos não conseguia responder, mas Camila sentia que ele acompanhava com o olhar. Rapidamente, ela começou a tirar a roupa dele. Ao retirar a blusa, notou algo que prendeu sua atenção de imediato, uma grande cicatriz de queimadura nas costas. A pele estava marcada, ligeiramente avermelhada e com textura diferente em uma área significativa. Nossa, como isso aconteceu? Murmurou para si mesma, franzindo a testa. Foi recente ou é algo de muito tempo atrás? Ela não tinha respostas naquele momento, mas aquilo lhe causou estranheza, pois não combinava em nada com a história que ouvirá sobre uma doença degenerativa. A marca era claramente resultado de um acidente ou algo semelhante. Contudo, Camila preferiu se concentrar no banho primeiro, depois talvez pudesse tirar suas dúvidas com Marcos. Na banheira, Camila começou a lavar cuidadosamente cada parte do corpo dele. Tomava cuidado para que a água estivesse em temperatura amena, nem muito quente nem muito fria. Ele parecia relaxado, embora não pudesse manifestar isso diretamente, e Camila ficou contente por, ao menos, dar a ele algum alívio. Quando chegou a hora de lavar o cabelo, Camila pegou o frasco de shampoo que estava no suporte ao lado da banheira. Entretanto, ao pressionar a válvula, notou pequenos pedaços de folhas verdes cortadas dentro do líquido. O cheiro que subiu imediatamente até seu nariz era inconfundível, manjericão. Naquele instante, as memórias do acidente vieram à tona como um turbilhão. Era o mesmo cheiro que sentirá quando aquele homem misterioso a resgatou do táxi em chamas. O aroma era tão único que ela nunca mais o esquecera. O coração de Camila disparou. Não pode ser, ela exclamou internamente, sentindo as mãos tremerem levemente. Ela se lembrou da cicatriz que vira minutos antes e ligou os pontos. O homem que a salvara também poderia ter se machucado na explosão. Teria sido ele atingido nas costas? As lágrimas brotaram nos olhos de Camila, sem que pudesse contê-las. Ajoelhada ao lado da banheira, ela olhou para Marcos com o coração acelerado. Seus olhos estavam focados nela numa intensidade que quase gritava a verdade. Tudo parecia se encaixar. Com cuidado, ela terminou de passar o shampoo nos cabelos dele, esfregando suavemente, ainda incrédula diante da descoberta. Seria muita coincidência.
Após enxaguar e finalizar o banho, Camila chamou o segurança novamente para ajudá-lo a sair da banheira. A cada segundo, o olhar de Marcos permanecia fixo nela, como se quisesse confirmar o que ela suspeitava. Ao recolocá-lo na cadeira de rodas e enxugá-lo, Camila sentiu o coração na boca. Assim que o segurança se retirou, ela tomou coragem e se dirigiu a Marcos, com a voz entrecortada: "Senhor Marcos, foi você que me salvou do carro em chamas?" Sua pergunta saiu num fio de voz, quase implorando por uma resposta. Mas Marcos não tinha movimentos. Então, Camila lembrou que, um pouco antes, ele piscara quando ela falava. Talvez piscasse para comunicar algo simples. Tomou fôlego e instruiu: "Por favor, pisque 2 vezes se foi você." Para seu assombro, ele piscou 2 vezes seguidas, de forma muito clara e intencional. Aquilo foi o suficiente para Camila cair em prantos. Seu coração se encheu de gratidão e alívio. Ela deixou cair o lençol que segurava e abraçou Marcos, ainda que ele não pudesse retribuir. "Obrigada por salvar minha vida", disse, com a voz embargada, encostando a cabeça no ombro dele. "Eu prometo que vou cuidar do senhor o melhor que puder." O momento era comovente. Marcos, mesmo incapaz de se mover ou falar, parecia olhar fixamente para ela, transmitindo uma mistura de alívio e, talvez, também de alegria por saber que fora reconhecido. Após alguns segundos, Camila recompôs a postura e limpou as lágrimas. "Vamos te vestir", pediu, chamando o segurança novamente. "E depois eu preciso ir, mas volto hoje à noite." Com a ajuda do segurança, Marcos foi vestido e recolocado na cama. Camila ainda sentia o peito acelerado e a mente girando em 1000 pensamentos. Por que ele desaparecera após o acidente? Seria por isso que ninguém o reconheceu no hospital público, já que, provavelmente, fora levado a um lugar particular por Luísa? As perguntas se amontoavam, mas o tempo era curto. Precisava voltar para casa e cuidar de seus filhos até o fim da tarde. Assim que a rotina do banho terminou e tudo estava em ordem, Camila se despediu de Marcos com um sorriso grato, contendo a vontade de chorar novamente. Então foi até a entrada da casa para se despedir de Luísa, que a esperava no hall. "Muito obrigada pelo seu trabalho, Camila. Você é realmente dedicada", se elogiou Luísa, sem nem imaginar o turbilhão de emoções que Camila sentia por dentro. "Até logo mais, sim? Estarei aqui à noite", confirmou Camila, tentando manter o controle. "Até logo, Luísa." Quando saiu, Camila encontrou Helena, a cozinheira, circulando pelo corredor. Ela parecia simpática, com um sorriso terno que combinava com o avental florido que usava. "Oi, Dona Helena, né?" chamou Camila, um pouco tímida. "Posso te fazer uma pergunta?" "Claro, minha filha, em que posso ajudar?" "O Sr. Marcos tem uma grande cicatriz de queimadura nas costas. A senhora sabe o que aconteceu?" Helena suspirou, confirmando com a cabeça. "Um mês atrás, o Marcos ajudou uma mulher a sair de um carro em chamas. Houve uma explosão que queimou parte das costas dele. A Luísa estava com ele naquele dia, o levou rapidamente para um hospital particular e ele recebeu atendimento imediato. Ficou bem, mas a marca ficou para sempre. Ele era muito generoso, não pensou 2 vezes antes de salvar a moça." Camila sentiu as pernas tremerem e uma emoção forte tomou seu peito. Ela se esforçou para não chorar na frente de Helena, mas a voz embargou. "Eu não sabia. Ele realmente é uma pessoa incrível", murmurou, respirando fundo para se acalmar. "Sim, era um homem muito bom. Agora está nessa situação." Helena baixou os olhos, triste. "Uma lástima tudo isso." Camila hesitou, mas ainda tinha uma curiosidade que precisava sanar. "E o shampoo? Por que tem manjericão dentro?"
Helena riu, lembrando-se de algo divertido. Ah, isso é coisa do próprio Marcos. Ele pesquisou na internet sobre um remédio natural para caspa e descobriu que manjericão podia ajudar. Então passou a colocar folhas no shampoo. Teimoso que só ele. Acabou tendo uma pequena alergia e parou de usar, mas o cheiro ficou impregnado nas coisas dele. Ela deu de ombros, sorrindo. Eu vivia dizendo, seu Marcos, joga esse shampoo fora e compra um anticaspa comum. Mas ele gostava de tentar essas receitas caseiras. Entendi, Camila murmurou, já com lágrimas nos olhos, mas disfarçando com um sorriso fraco. Ele era um bom homem. Era, repetiu Helena, agora em tom pesaroso. Nos tratava com respeito e todo mundo aqui gostava muito dele. Camila concordou com a cabeça, despedindo-se da cozinheira com um abraço breve. Sentia o peito cheio de gratidão e um misto de tristeza por vê-lo naquela situação. Quando saiu do portão, conseguiu finalmente liberar as lágrimas. Seu coração se enchia de uma promessa silenciosa, viria ajudá-lo a recuperar ao menos um pouco da qualidade de vida que tinha antes. Aquela dívida moral jamais seria paga apenas com cuidados básicos, mas era o mínimo que Camila podia oferecer a quem não hesitou em salvar sua vida. Ela encontrou a mãe cuidando dos gêmeos e de Mateus. A cada passo, Camila lembrava do rosto de Marcos e da expressão intensa que ele fixara nela. Sofia percebeu imediatamente que algo tinha acontecido. Filha, você está chorando. O que houve? Perguntou, ajeitando Lucas no colo, enquanto Gabriel brincava com um carrinho no chão. Camila contou toda a história, da cicatriz, o shampoo, a confirmação de que Marcos fora o homem que a salvara no acidente de carro. Narrou também como ele piscara 2 vezes ao ser questionado e como, conversando com Helena, confirmara cada detalhe. Sofia escutou tudo em silêncio, segurando a mão da filha, emocionada. Ao fim do relato, um sorriso de orgulho, mesclado com alívio, surgiu em seu rosto. Então Deus colocou esse homem no seu caminho novamente. Deve ter um propósito maior, Camila. Disse acariciando a mão dela. Agora que você sabe de tudo, vai fazer o quê? Camila suspirou, lembrando-se dos olhos de Marcos. Mesmo paralisado, ele estava vivo e consciente. Vou cuidar dele, mãe. Ele salvou a minha vida, foi ferido por minha causa, praticamente. Nem sei como agradecer. Vou fazer de tudo para que ele viva da melhor forma possível. Camila cuidava incansavelmente de Marcos, dia após dia. Ela se dedicava a suprir cada necessidade que ele tivesse, desde a higiene pessoal até a companhia emocional, que se mostrava cada vez mais importante. Seu carinho e paciência pareciam não ter limites, e ela insistia em manter Marcos entretido e participativo, ainda que ele não pudesse se mover plenamente. Hoje escolhi alguns filmes para vermos juntos, Sr. Marcos, dizia ela, apontando para um catálogo colorido que segurava nas mãos. Vou ler o nome de cada um e, se o senhor se interessar, pisque 2 vezes, ok? Ela fazia isso com ternura na voz, pois aprenderá que aquele simples movimento de piscadas era a forma que Marcos tinha de se comunicar. Ao longo das semanas, Camila notou uma mudança sutil no olhar dele. Antes, seus olhos revelavam profunda tristeza e resignação. Agora, havia algo mais suave, como se uma pequena esperança começasse a brotar em meio às limitações. Tá vendo? Helena comentou com Camila, certa vez, enquanto conversavam na cozinha espaçosa da casa. Parece que ele está mais animado. É por causa do seu cuidado, minha filha. Ela respondeu com um sorriso de gratidão. Eu nunca vi ninguém se dedicar tanto assim, completou Helena, em tom maternal. Era verdade que Camila dedicava não apenas suas noites a Marcos, mas também seu coração. Queria retribuir, de alguma forma,
tudo o que ele fizera por ela ao salvá-la do acidente de carro. E essa vontade de cuidar dele crescia a cada dia. Foi também por consideração a Marcos que Camila decidiu, enfim, jogar fora o velho shampoo com manjericão dentro, o mesmo que guardava tantas lembranças do resgate. Aquela receita caseira havia causado alergias. Além disso, era um símbolo que perturbava a memória de um evento traumático. Por sugestão de Helena, Camila comprou um novo shampoo medicamentoso. Em poucos dias, as caspas de Marcos desapareceram por completo. Eu falei, não falei? Brincou Helena, com ar satisfeito. Manjericão é bom para várias coisas, mas não para caspa. Camila riu, concordando. Pois é, mas faz parte do passado. O importante é que deu certo. Certa noite, Camila escolheu uma comédia romântica para distrair Marcos. A trama leve e cheia de cenas engraçadas fez Camila gargalhar em vários momentos. Sua risada ecoava pelo quarto, trazendo uma alegria que há muito não se ouvia ali. Olha só, Sr. Marcos, essa parte é hilária! Exclamou, segurando a barriga enquanto ria. Ele, como de costume, mantinha-se imóvel, mas, a certo momento, Camila virou o rosto para encará-lo e teve uma imensa surpresa. Ele esboçou um sorriso, um gesto sutil, quase imperceptível, em que seus lábios se curvaram minimamente, mas o suficiente para que ela notasse. Meu Deus, ele sorriu. Camila levantou-se em um pulo, transbordando de felicidade, quase derrubando o balde de pipoca ao lado da poltrona. Luísa! Luísa! Venha ver! Camila gritou tão alto que Luísa quase se assustou ao entrar no quarto às pressas. O que foi, Camila? Aconteceu alguma coisa? Questionou, ofegante, como se temesse o pior. Ele mexeu os lábios, quase sorriu, respondeu Camila, com o coração acelerado, apontando para o rosto de Marcos. Luísa, então, olhou para o marido, aproximando-se da cama. Os olhos dela estavam cheios de expectativa, mas, ao ver Marcos sem qualquer expressão evidente, seu entusiasmo se desfez lentamente. Você tem certeza, Camila? Questionou, mantendo um tom de cautela na voz. Sim, foi muito rápido, mas eu juro que vi, se insistiu Camila, ainda com o peito repleto de esperança. Que ótimo, disse Luísa, porém sem muita empolgação. Talvez tenha sido só um espasmo. Mas tomara que não, tomara que seja um sinal de melhora. Camila percebeu que Luísa tentava não alimentar expectativas que pudessem acabar em decepção. No fundo, a esposa de Marcos parecia ter passado por tantas idas e vindas de esperança que adotará uma postura mais contida. Ainda assim, havia algo no jeito meio distante de Luísa em relação ao marido que intrigava Camila. Na noite seguinte, ao chegar a casa, Camila encontrou Luísa conversando com uma senhora idosa, de traços indígenas. As duas falavam muito baixo e, quando Camila se aproximou, a idosa imediatamente pegou sua bolsa de couro e se retirou, com passos silenciosos. Luísa, então, voltou-se para Camila. Boa noite, Camila. Essa senhora fornece algumas plantas que uso em minhas pesquisas. Sou formada em botânica e quero, a todo custo, descobrir algo que ajude meu marido. Talvez, com ervas e plantas específicas, a gente encontre uma cura para a doença dele. Eu tenho certeza de que você vai conseguir, respondeu Camila, animada com a possibilidade de Marcos melhorar. Contudo, algo incomodava Camila, mesmo que ela não soubesse explicar o que era. Havia uma atmosfera tensa sempre que Luísa tocava no assunto do marido. Naquela mesma noite, um acontecimento reforçou suas suspeitas. Por volta das 2 da manhã, Camila acordou subitamente com um barulho vindo do quarto de Marcos. Levantou-se em silêncio, calçando os chinelos, e foi espiar pela fresta da porta.
deparou-se com a imagem de Luísa, que segurava a mão de Marcos e parecia murmurar algo que Camila não pôde identificar. Então, Luísa se virou, largou a mão do marido e andou até uma caixa onde ficavam os suplementos alimentares dele. Abriu-a, pegou um frasco e adicionou algumas gotas de um líquido escuro ao suplemento. Em seguida, como se nada tivesse acontecido, saiu do quarto, fechando a porta sem perceber a presença de Camila. Mas por que fazer isso de madrugada? Murmurou Camila, com uma sensação de inquietação. Ela se aproximou da caixa e viu o suplemento adulterado. Sentiu um impulso quase irracional de proteger Marcos. Algo em seu íntimo dizia que aquela atitude de Luísa não era benéfica. Sem pensar duas vezes, Camila pegou o frasco contaminado e jogou todo o conteúdo fora, substituindo-o por uma nova caixa, intacta, que pegou no estoque do armazém, próximo à cozinha. Voltou para seu quarto, o coração disparado, mas determinada a manter Marcos em segurança. Nos dias que se seguiram, Camila ficou atenta e notou que, por 3 noites consecutivas, Luísa repetia o mesmo ritual, esperava todos dormirem, ia até o quarto do marido, pingava algo no suplemento e se retirava. E, por 3 noites, Camila se certificava de descartar o suplemento e substituir por outro. Ela não tinha ideia de quais eram as intenções de Luísa, mas o pressentimento de perigo era cada vez maior. Até que, certa madrugada, algo extraordinário ocorreu. Camila, de costume, havia trocado o suplemento e voltará para seu quarto. Foi então que ouviu um som abafado, "Me ajude." A voz era fraca, quase um sussurro, mas Camila reconheceu imediatamente quem falará. Correu para o quarto de Marcos, abrindo a porta cuidadosamente. Lá estava ele, os lábios tremendo e o olhar desesperado. O senhor falou?" exclamou Camila, quase deixando escapar um grito de surpresa, mas logo tapou a própria boca para não chamar a atenção. Marcos repetiu, com a voz engasgada, "Me ajude." Camila se aproximou, agachando-se ao lado da cama. O coração dela parecia martelar tão forte que ela achou que Marcos pudesse ouvi-lo. "É a sua esposa, Sr. Marcos? Ela está fazendo algo no seu suplemento? Quer que eu chame a polícia?" perguntou, aflita. Ele balançou a cabeça, mas tão sutilmente que Camila quase não percebeu. Em seguida, sussurrou, "Não, continue trocando o suplemento. Não conte a ninguém." Por alguma razão que Camila ainda não entendia, Marcos não queria que Luísa fosse denunciada. Talvez estivesse reunindo provas, talvez tivesse medo de algo maior. De qualquer forma, Camila acatou o pedido. Na noite seguinte e nas subsequentes, continuou a descartar o suplemento adulterado e colocar outro novo. A melhora de Marcos foi quase milagrosa. Em aproximadamente um mês, ele ganhou força nos braços e pernas, o que parecia impossível, levando em conta o estágio avançado de sua doença degenerativa. Pouco a pouco, passou a movimentar os dedos e até conseguiu, certo dia, sentar-se na cama sem ajuda. "Eu não consigo acreditar, Sr. Marcos", comentou Camila, com os olhos marejados, ao vê-lo levantar o tronco. "Isso é incrível." Ele ainda falava muito pouco, mas deu um sorriso sincero, igual ao daquele dia em que Camila colocará a comédia romântica para assistir. Entretanto, ele fez questão de fingir para Luísa que continuava completamente imóvel. Sempre que ouvia passos no corredor, Marcos rapidamente voltava à posição inerte, fingindo não ter mobilidade alguma. Uma noite, enquanto a casa estava mergulhada em silêncio, Marcos finalmente chamou Camila para conversar. Ele havia recuperado movimentos e já conseguia se locomover com alguma facilidade, mas ainda sentia o peso de tudo o que acontecerá. Sentado na poltrona do quarto, fez sinal para que Camila se aproximasse. "Camila", começou, a voz ainda carregada de emoção. "Eu não sou inocente."
cometi muitos erros com a Luísa. E, embora o que ela tenha feito seja cruel, de certa forma, eu mereci passar por tudo isso. Camila franziu a testa. Não conseguia imaginar Marcos, o mesmo homem que arriscara a própria vida para salvá-la, como alguém capaz de ter cometido grandes falhas. Ainda assim, sua expressão demonstrava respeito, ela respeitava a dor que via nos olhos dele. O que você quer dizer com isso, Sr. Marcos? Perguntou, em tom suave. Ele suspirou e abaixou o olhar. Eu fiz coisas das quais não me orgulho. Fui egoísta, insensível, principalmente quanto à gravidez da Luísa. Mas hoje quero fazer o que é certo. Preciso falar com ela e assumir a responsabilidade pelos meus atos. Camila assentiu, oferecendo-lhe apoio. Ele se levantou lentamente e pediu, por favor, me ajude a andar até a sala. Quero falar com Luísa hoje. Com paciência, Camila se posicionou ao lado dele, ajudando-o a caminhar pelos corredores. A cada passo, os empregados da casa, que até então acreditavam que Marcos ainda não podia se mover, ficavam de queixo caído. Alguns soltavam exclamações de espanto, outros esboçavam apenas um murmúrio, num misto de surpresa e inquietação. Ele, por sua vez, respirou fundo para conter o tremor de nervosismo que agitava seu peito. Quando Luísa finalmente apareceu, também ficou paralisada, sem acreditar no que via. Marcos, de pé, pediu para todos os funcionários saírem, querendo privacidade. Camila hesitou, mas ele fez sinal para que ela ficasse, caso precisasse de ajuda. Luísa, precisamos conversar. Sua voz saía mais firme do que ele imaginara. Eu sei o que você fez comigo e entendo os motivos. Peço que me perdoe, Luísa, por tudo o que te fiz antes. As palavras de Marcos caíram como um raio na sala. Luísa, que mantivera a postura rígida até então, começou a chorar e o volume das próprias lágrimas pareceu aumentar sua raiva. Você tirou a vida do meu filho. Gritou, chorando. Se você tivesse aceitado a minha gravidez e não ficasse o tempo todo brigando comigo, eu não teria perdido o meu filho. Ele estava para nascer e você nem se importou. Na verdade, você ficou aliviado. E o pior de tudo, ainda quis se separar de mim, sem me dar um centavo. Eu abdiquei de muita coisa depois que casamos, mesmo assim, você me tratou como lixo. Camila ficou paralisada, sentindo o coração disparar. Nunca imaginara que Marcos pudesse estar envolvido em algo tão grave. Marcos, por sua vez, deixou que as lágrimas corressem pelo rosto. Seus ombros tremiam sob o peso da culpa. Eu sei, conseguiu dizer, a voz embargada. Fui um grande idiota. Eu tinha medo de ser pai. Agi como um covarde. Deveria ter te apoiado, mas fiz tudo errado. Por favor, Luísa, me perdoe. Ela continuava a chorar copiosamente, a dor ainda presente em cada palavra. Seu perdão não vai trazer meu filho de volta, sussurrou, os olhos marejados de mágoa profunda. Eu estava com tanta raiva, Marcos. Mas também te amava. Só que, depois do que você fez, de como me tratou, não pude pensar em outra coisa a não ser te punir. Agora que você está bem, eu vou embora. E, dessa vez, não me negue o que é meu de direito. Sem dar espaço para mais discussão, Luísa saiu apressada, batendo a porta da sala atrás de si. Marcos caminhou até o sofá e sentou, cobrindo o rosto com as mãos. Camila não sabia o que dizer, ainda processava o turbilhão de informações que acabará de testemunhar. Quando Marcos ergueu o olhar para ela, seus olhos estavam cheios de lágrimas. Eu falei, não sou inocente. Talvez eu merecesse tudo o que passei. Fui muito cruel.
Camila engoliu em seco, recordando-se de seu próprio passado, o abandono de Daniel, a gravidez difícil dos gêmeos, o medo de não dar conta. E, embora não aprovasse o que Luísa fizera, começava a entender a dor de ter sido deixada. Eu vou deixar você descansar, senhor. Com licença, disse, com a voz trêmula. Ela correu para a cozinha, onde deixou as lágrimas fluírem. Helena, sempre atenta, percebeu o abatimento no rosto de Camila, mas não a pressionou, apenas a abraçou, oferecendo conforto. Os dias se transformaram em semanas, e Marcos recuperou totalmente os movimentos. Já podia andar sozinho, preparar sua própria refeição e retomar parte da rotina. Certo dia, ele contou a Camila como funcionava o plano de Luísa. A idosa indígena fornecia um extrato que, se ingerido em pequenas doses diárias, paralisava progressivamente o corpo da pessoa e, caso o uso se estendesse, a condição se tornaria irreversível. Se eu continuasse tomando aquilo, provavelmente ficaria preso à cama para sempre, se explicou Marcos, com um suspiro pesaroso. Mas ela não chegou a me dar por tempo suficiente para me condenar totalmente. Você trocou os frascos, por isso, consegui melhorar. Camila sentiu o estômago embrulhar, ao imaginar o que poderia ter acontecido se ela não tivesse intervindo. E você vai denunciar a Luísa? Questionou, baixando o tom de voz para que ninguém mais na casa escutasse. Ele balançou a cabeça, sem hesitar. Não. Eu a machuquei demais no passado. Ela perdeu nosso filho por minha culpa, porque fui covarde e egoísta. Não a culpo por me odiar e querer se vingar. É verdade que ela exagerou, mas não quero denunciá-la. Tudo o que quero é reparar meus erros de outra forma. Camila compreendia o que ele dizia, mas não deixava de se surpreender com a atitude. Mesmo assim, respeitou a decisão. Com Marcos já independente, Camila passou a trabalhar na cozinha ao lado de Helena. Mantinha gratidão por ele ter salvo sua vida, mas agora que conhecia suas falhas, perderá parte da admiração idealizada. Ainda assim, não deixava de cuidar dele quando necessário. O tempo foi passando. Meses depois, Luísa voltou a visitar a casa, parecendo mais tranquila. Ela e Marcos discutiram o divórcio de forma amigável. Ele fez questão de conceder tudo a que ela tinha direito, diferente do passado. Em determinado dia, Camila, que estava passando pelo corredor, ouviu um diálogo entre eles, com Luísa chorando baixinho, pedindo desculpas a Marcos por tudo. Eu não deveria ter feito isso, Marcos. Queria apenas ficar com o que era meu de direito, mas me ceguei de raiva, confessou ela. Marcos segurou a mão dela, também emocionado. Eu entendo, e te peço perdão mais uma vez pelo mal que causei. Espero que agora você consiga seguir em paz. Camila notou que, embora não houvesse mais amor romântico entre eles, o respeito e a reconciliação eram genuínos. Alguns dias depois, Luísa apareceu novamente para se despedir. Estava grávida de outro homem, um novo marido, e planejava se mudar para a Holanda, onde o companheiro trabalharia e realizaria o sonho de ser pai. Estou feliz por vocês, disse Marcos, com um sorriso sereno. Antes de partir, Luísa foi até Camila. Obrigada por ter revertido meu erro. Se não fosse por você, talvez eu tivesse feito algo ainda mais terrível. Eu estava cega. Mas você me salvou de mim mesma. E, surpreendendo Camila, a abraçou. Camila retribuiu, desejando o melhor para ela. Um tempo depois, numa noite tranquila, Marcos e Camila estavam na sala, conversando sobre amenidades. De repente, ele ficou sério, encarando-a com um olhar cheio de gratidão. Camila, você fez tanto por mim. Mais do que eu fiz por você. Aquelas noites em que víamos filmes me deram esperança. Eu cheguei até a sorrir, não pelo filme, mas por ter você ao meu lado.
Ela sentiu as bochechas corarem, lembrando da cena em que quase teve um ataque de alegria ao vê-lo esboçar um sorriso. Não seja tão modesto, Sr. Marcos. Você me salvou da morte. É algo que nunca poderei retribuir totalmente. Ele sorriu, mas com um brilho tímido. Pensei em algo. Sei que cuidar de 3 filhos não é fácil, e eu gostaria de, quero pagar a escola, roupas, alimentação, tudo o que puder para que eles tenham o melhor. Por favor, aceite. Camila hesitou. Sentia uma mistura de orgulho e precaução, especialmente depois de conhecer os erros do passado de Marcos. Preciso pensar. Não quero me envolver em algo que possa me machucar. Eu entendo que você mudou, mas tenho medo, confessou, olhando para as próprias mãos. Claro. Tome o tempo que precisar. Marcos apoiou a mão no ombro dela, de leve. Camila conversou com a mãe, Sofia, que disse que a decisão era dela. Também conversou com Helena, que garantiu que, apesar dos erros, Marcos era um homem bom. Por fim, Camila decidiu aceitar a proposta. Assim, os filhos dela passaram a ter uma vida mais confortável, estudando em boas escolas e recebendo maior suporte financeiro. Com o passar das semanas, Camila notava a tristeza que ainda aparecia no olhar de Marcos. Muitas vezes, ele suspirava e soltava frases de arrependimento. Era o meu filho que iria nascer, e, por minha culpa, as discussões, confessava, cabisbaixo. Ela tentava consolá-lo, as pessoas erram, Sr. Marcos. O importante é que você se redimiu. Diferente do meu ex-namorado, que sumiu e nunca mais deu notícias, você tentou consertar seus erros. Marcos agradecia, embora continuasse amargurado por dentro. Camila, quer ir ao cinema comigo? Perguntou um dia, tentando mudar de assunto. Lembra aquele filme de comédia que você tanto gosta? Vai sair uma continuação. Camila sorriu, surpresa com o convite. Claro, seria ótimo. Respondeu, animada. Eles foram juntos ao cinema. Enquanto estavam na fila para comprar os ingressos, Camila avistou atrás do balcão o homem que reconheceria em qualquer lugar, Daniel, seu ex-namorado. Ele tentou se esconder, mas era tarde. Camila manteve a compostura, aproximou-se do caixa e anunciou, 2 ingressos, por favor. Um para mim e outro para meu marido. Daniel congelou, gaguejando ao repassar os ingressos. Marcos, confuso, caminhou ao lado de Camila até a sala de exibição. Assim que se acomodaram, ele não pôde deixar de perguntar por que me chamou de marido. Indagou, rindo de leve. Camila deu de ombros, meio sem graça. Aquele é o pai dos meus filhos, que sumiu na hora em que eu mais precisei dele. Só quis deixá-lo desconfortável. Marcos riu também, sentindo uma cumplicidade leve no ar. Na saída do cinema, antes de cruzarem a catraca, Marcos abraçou Camila propositalmente em frente ao balcão onde Daniel continuava. Vamos, esposa. Temos que cuidar dos nossos filhos, disse em alto e bom tom, num teatro divertido. Camila se segurou para não cair na gargalhada. A expressão de Daniel era de pura perplexidade, e isso trouxe a Camila uma pequena revanche pelos anos de abandono. Com o passar do tempo, Camila percebeu como Marcos gostava de estar ao lado de seus filhos. Assistia aos desenhos com eles, pagava o curso de natação para os gêmeos, comprava livros para Mateus. Ele os tratava com carinho, e, pouco a pouco, aquele sentimento de paternidade que Marcos temera no passado parecia agora aquecê-lo. Certa tarde, ela o encontrou chorando no jardim, sentado em um banco de pedra. Aproximou-se, tocando seu ombro. Marcos, o que houve? Ele enxugou as lágrimas, olhando para as próprias mãos.
Às vezes sinto que esses meninos são como meus filhos, mas, ao mesmo tempo, lembro o quanto errei com a Luísa e como perdi a chance de ser pai do meu próprio filho. Tenho medo de não merecer essa felicidade. Camila sentou ao lado dele, pegando sua mão. Você não pode mudar o passado. Luísa está seguindo em frente, e você também tem esse direito. Se errou, pagou pelos erros. Agora é hora de seguir adiante. Eles se olharam nos olhos, compartilhando uma intimidade que vinha crescendo silenciosamente. Sem pensar, Marcos a puxou para um abraço apertado, deixando a emoção fluir. Foi nesse instante que um beijo suave aconteceu, quase natural, cheio de ternura e alívio. Obrigado por me fazer feliz, sussurrou ele, os lábios ainda próximos aos dela. Camila sorriu, emocionada. Eu que agradeço, Marcos, por me apoiar sempre e me fazer acreditar que podemos começar de novo. Entrelaçados, permaneceram ali, desejando que aquele momento nunca terminasse. O destino uniu Camila e Marcos de uma forma que ninguém poderia prever. O homem que um dia salvou sua vida acabou encontrando nela uma nova razão para recomeçar. Entre erros do passado, segundas chances e um amor que nasceu da superação, a vida lhes deu a oportunidade de escrever uma nova história juntos. E você, acredita que tudo acontece por um motivo? Que o bem que fazemos sempre retorna para nós de alguma forma? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe essa história emocionante. Se essa história tocou seu coração, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Assim, você nos ajuda a continuar trazendo mais histórias inspiradoras como essa. Até o próximo vídeo.